Olá, Octavio Fute aqui. Não, eu não morri. E essa, bem, é quase um reencontro, um retorno meu, já que fazia uns 3 meses que eu não postava vídeo, né? Então, assim, porque deu muita merda no final. Eu prefiro não falar sobre 2025. Pode fechar assim? Pode falar assim? E, tipo, eu nem gravei do último vídeo também, do último jogo, na verdade, que eu nem tava aqui em casa. Mas foi 1x0 fácil contra a Portuguesa com o gol do Lead. Vamos falar sobre o Luigi. Você pode perceber que a câmera tá um pouco torta. Não é problema do tripé. O tripé tá bom. É o famoso ângulo holandês, utilizado muito por cineastas para representar uma cena constrangedora. Não, tá bom. Tá. Continua. O jogo foi 1x0. O gol do Alan, uma assistência do Flaco Lopes. Mas vamos falar sobre o primeiro tempo. Comecei esse jogo a partir dos 20 minutos, porque eu tava assistindo um filme com meu pai. E essa é a minha explicação. Quando eu comecei, era pro Igor Vinícius ter sido expulso, né, que ele fez 2 faltas e o André Pereira ser lesionado para a entrada do Larson, que é um moleque que, por não ter comentado os 2 primeiros partidos do ano passado, eu acabei não dando atenção para ele, até porque ele nem tinha jogado antes, mas é um moleque muito bom de bola, provavelmente vai ser, né, o titular. Ele e o Luiz Pacheco vão estar brigando por posição, já que provavelmente o Palmeiras só vai atrás de um volante no meio do ano, um Fabinho, um Casimiro, quem vier. Então aí entra o Larson, sai o Andrés Pereira, com uma contusão no ombro, não vou saber qual que é, mas é triste falar isso, já que o Andrés é um ótimo jogador, queria ter visto mais dele nessa volta, mas tudo bem. A mudança significativa que o Palmeiras teve de um jogo pro outro, da Portuguesa para esse, foi a saída do Marlon Freitas. O Marlon chegou esse ano por 5 milhões de euros e tá muito bem. Tá jogando, pô, incrível o que esse cara faz. Ele errou acho que só 2, 3 passes no jogo contra a Portuguesa. Queria ter visto ele aqui nesse jogo, já que seria o primeiro clássico dele. Ele já ia, pô, ficar ainda mais no hype, mas eu acho que estão guardando ele. Porque ainda tem um jogo contra o São Paulo, que por mais que seja nessa fase horrível que perdeu o Mirassol e o Mirassol perdeu pro Trindade, ainda assim é o São Paulo, é um time que é complicado de jogar. Até antes do ano passado a gente tinha. Eles tinham mais vitórias que a gente, né? Em confronto direto. Hoje em dia a gente tem umas 2, 3 vitórias a mais que eles. Então foi difícil não ter o Marlon Freitas, já que ele possibilitaria muito mais o comando a saída de jogo do Palmeiras. Bem, o Gabigol estava no banco, o Gabriel Menino, que foi pro Santos de empréstimo do Atlético Mineiro, que foi pro Santos, estava no banco, Robin Júnior estava no banco, o Zé Rafael estava no banco e o Mike estava no banco. Bem, começa o jogo. O Igor Vinícius era para ter sido expulso. Em 2 lances que ele faz, ele toma somente um cartão amarelo, sendo que os 2 era para ter sido expulso. E o primeiro tempo ocorre de uma maneira que nenhum dos 2 goleiros precisou trabalhar. Claro, eles pulavam aqui, olhavam a bola passar, né? Tomava precaução, mas, sabe, só ficava observando a bola. Só que após um escanteio na área do Palmeiras, o Carlos Miguel dá a bola, se não me engano, pro Alan, não vou lembrar muito bem agora quem que deu a bola, acho que foi o Larson ou o Carlos Miguel, foi um desses dois. Talvez nem tenha sido eles. Aí deu a bola pro Alan, o Alan que conduz até o meio campo, do meio, a partir de um pouquinho mais do meio campo, ele toca a bola pro Flaco, o Flaco passa em profundidade e em velocidade, sai cara a cara com o Brasão vai com tudo pra cima do Flaco, o Flaco dá um toque pra trás, aparece o Alan pra finalizar. O Alan é um monstro, é um ótimo jogador, acho que deveria ser vendido pro Napoli, porque são 30 milhões de euros e com 30 milhões de euros daria para trazer o Almada e o Arias, que são 2 contratações do Palmeiras, que eu pretendo falar amanhã sobre elas, já que está saindo várias informações novas. Então eu acho que deveria vender ele, mas ele está rendendo muito ainda por aqui. E vendendo ou não, não faz diferença. É sempre bom ter o Alan, que é bizarro pensar que era um garoto que não ia ter espaço na base, já que o Alan já tem 20 anos para mais, então ele jamais poderia voltar para a base ou para o sub-20. Então ele tinha que dar certo e tá dando certo. Ajudou muito na classificação contra a LD1, jogou muito bem no jogo contra o Inter Miami no Super Mundial e é isso. Tá muito bem. Obrigado, Alisson. Alisson. Alan. Bem, termina o primeiro tempo. Conclusões do primeiro tempo. O Palmeiras estava tentando criar, sem precisar ficar dando aqueles 30 chutão para frente, mas os jogadores eles estão
Isso é um negócio que eu sempre vejo. Os jogadores estão com muito medo. Eles pegam a bola, eles ficam, tipo, perdidos, assim, sabe? Eles. Não sei, sabe? Eles têm medo de conduzir a bola, parece, sabe? Eles têm medo de ser desarmado, de se encontrar com o lateral, assim. Talvez esse seja clássico, tem medo de se lesionar. Mas tem que ir pra cima, não pode ficar nessa de, toca aqui, que toca pra trás. Não. Tem que ir pra cima. Tem jogador de velocidade, tem jogador jovem, tem jogador com físico forte, que é o Gustavo Gomes. O Gomes nessa partida, assim, é bizarro que esse cara com 33, acho que 34 anos faz. Mano, era desarme, desarme, desarme. O mesmo ter tomado um gol hoje foi ele, o Kelvin e o Carlos Miguel. Piquerez e Murilo foram bem, mas eu tenho muita crítica ainda ao Murilo, porque pra mim eu não acho que o Murilo deveria ser o titular, tinha que ser o Bruno Fux. Era o Bruno Fux pra mim titular. E o Piquerez sempre tá começando a ir mal na temporada 2024. Ele começou a cair, na de 25 ele deu uma queda ainda mais. E, bem, tem o GFT, mas o GFT, ele não. O melhor lance dele foi contra o Fortaleza. Só que aquele jogo terminou 4-1 Palmeiras, então foi bom, mas aquele, a gente já tá muito bem, o Fortaleza foi rebaixado, né? Sabe? Então tem que ver muito ainda o GFT. E dói o coração a gente ter perdido a oportunidade do Renan Lodge ou do Guilherme Arana, que são dois laterais muito bons. A gente infelizmente perdeu o Renan Lodge pro Galo, tava de graça, não sei porque o Palmeiras não tentou. E o Guilherme Arana saiu do Galo porque o Fluminense pagou. O Fluminense decidiu contratar todo mundo do Galo, tá tentando levar o Hulk agora também. E pagou aí. E levou o Arana, perdemos dois laterais que seriam muito bons. Próximo ponto, o segundo tempo, né? O segundo tempo começa da mesma maneira que estava no meio do primeiro. Só que ia pra bola pra lá, bola pra cá. Só que o Santos, por estar buscando um gol, subia um pouco mais a linha. Isso possibilitou o Palmeiras sair muito mais, sabe, podendo fazer um segundo e um terceiro. Mas a zaga do Santos sempre recuperava. O Zé Ivaldo é um bom zagueiro. Eu vou falar que ele é ótimo, mas ele é um bom zagueiro. Eu lembro que. Curioso que meu último vídeo antes desse foi no jogo contra o Santos, né? Depois ele perdeu pro Santos de novo. É uma merda a vida. Mas aí, antes disso, tinha sido o jogo contra o Santos, ele foi bem também. O Brasão, não precisa falar nada, o Brasão cata tudo. É bizarro o que esse cara faz. Mano, é assombroso o que o Brasão faz. O Rolaser também é outro muito bom, dribla bem. E, assim, considerando a equipe do Santos, é uma equipe nota 7, sabe? Tem muito que melhorar, principalmente quando tiver o Neymar. Claro, ele não tava jogando com o time reserva. O Gabigol, o Robson, o Robin Júnior, Zé Rafael, Mike entrará depois. Mas dá para melhorar muito mais. O Voivoda sempre foi um bom técnico, mas voltando à partida, e aí, tipo, ia nesse assim, sim. O Carlos Miguel, depois da entrada do Gabigol aos 70 minutos, eu acho que foi, começou a trabalhar um pouco mais. O Gabigol arriscava mais chutes de longe. O Santos melhorou, ia mais pra cima, na toa que teve tipo uns 30 escanteios na parte final do jogo. E em um desses escanteios, acabou saindo contra-ataque pro Palmeiras. Aí, Vitor Roque sem velocidade. Era Vitor Roque, marcador, e um ser humaninho chamado Luigi. Vitor Roque dá um passe pro Luigi. Luigi sai cara a cara. Ele demora uns 2 anos pra chutar a bola. E chuta em cima do brasão. Tipo, tava cara a cara, é difícil chutar nesse modo. Sim, eu sei, mas se ele pegasse e chutasse de primeira, seria melhor. Dava pra explicar o melhor que ele tentou fazer do que ele tentar chutar depois que o goleiro já tava em cima dele. Porque, porra, quando o goleiro tá em cima de você, você não tenta mais chutar. Você volta a bola pro seu goleiro e pronto. Mas não, ele tentou chutar quando tava em cima do goleiro, que não faz o menor sentido. Se ele tentasse cavar e o Brasão defendesse com a cabeça, eu entenderia. Mas assim, eu não entendi o que ele quis fazer. Ele quis chutar, mas não queria chutar de cavadinha, que era a melhor opção, mas dava pra, sei lá, passar a bola, chutar de primeiro. Beleza, ok. Vendam o Luigi, tá? Não dá mais, tá bom? Não é que não dá mais, mas é o quarto reserva, já chegou proposta de 10, 20 milhões de euros, o Palmeiras não vendeu ainda. Vai deixar o moleque até quando aqui? Que é isso, rapaziada? Calma lá também, né? Pelo amor de Deus. Próximo ponto. Depois disso, mais um ataque no Palmeiras, que foi o Gabigol que chutou. Chuta, o Carlos Miguel defende, faz uma defesaça, no que a bola volta, tá um jogador do Santos, o jogador do Santos fura a bola, que é algo super comum nesse jogo, foi bizarro o que aconteceu.
Era jogador do Santos furando a bola toda hora, todo momento, era passe errado, era meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui, sabe? E bem, Carlos Miguel, na parte final da partida, ele fez as defesas que era para ele ter feito contra o Português nesse jogo do Santos. O cara começou a defender tudo. Defendeu bola aérea, defendeu chute na direita, chute na esquerda, chute no meio, acho que teve também, cabeçada no caso. Ele defendia tudo, foi bizarro isso. O Carlos Miguel foi baita de um goleiro nessa partida. E assim que se encerra a partida, o juiz deu 8 minutos de acréscimo no segundo tempo e 5 no primeiro, então deu uns 13 minutos. Pô, bizarro isso, precisava de tanto acréscimo assim numa partida. Claro, teve uma famosa cera ali, né? Tudo mais, umas pequenas confusões. É o Zé Rivaldo derrubando Vitor Roque no chão, cara melhor sentindo dor. E bem, terminou a partida, o craque do jogo foi eleito o Alan, que concorda. E então, tipo, pô, beleza, perfeito, né? Próximo jogo do Palmeiras. Não lembro contra quem que é. Eu sei que o próximo depois desse próximo jogo será contra o Novo Horizontino, estarei lá, tá? Minha primeira vez no estádio, se der tudo certo, se não der problema com a facial, estarei lá. E depois o jogo contra o São Paulo, também na Arena Barueri. E eu acho que o jogo do Corinthians vai ser o penúltimo e aí vai ter se encerrado os clássicos. Se bem que vai ter o Mirassol, sério, o Mirassol não é tão clássico assim, já que é interior, mas dá pra considerar, porque o Mirassol tá fazendo perdeu pro Primavera, né? Então é complicado, assim. Mas tá, fez uma boa campanha em 2025, ganhou 3x0 do São Paulo, mas perdeu pro Primavera e foi eliminado a Copinha, né? É complicado, assim, sabe? E envolvendo Copinha, se o Palmeiras, sei lá, avançar pra próxima fase, o próximo jogo, eu vou estar fazendo review aqui. Claro, se ganhar também, né? Porque se perder, ninguém merece. Mas é isso, deixe seu like, curte o vídeo, é a mesma coisa, mas faz aí também. Comenta, se inscreve, compartilha, assiste o vídeo 3 vezes, assim, sei lá. Vê o que você quer fazer, manda pro seu pai, pra sua mãe, sua ex, quem que você quiser. Manda, tá tudo certo. Prometo voltar, tá? Os vídeos, prometo. Se der certo, se eu for no estádio, no jogo contra o Novo Horizontino, eu prometo gravar um vídeo dentro do estádio. Se o segurança não encher minha cara de soco pra eu estar gravando. Que dê tudo certo. E as camisas novas foram lançadas, as camisas novas do Palmeiras, não tem nenhuma da temporada 2025, então tem que ter uma da nova temporada 2026. Ai, aquela branca tá uma belezura. Prometo voltar com conteúdos, vídeos, shorts normais, live não, porque não sei fazer live, mas eu prometo. E se Deus quiser, amanhã já tem vídeo, com talvez até um amigo meu aqui também é palmeirense. Isso aí, tamo junto. Eu vou desligar a câmera assim, mas ó, tamo junto, tá? Tamo junto. Até o próximo vídeo aí, falou.